Capítulo 531, A camada da termosfera. SSHHH. Ao sentir algo acontecendo abaixo de seus pés, Félix olhou para baixo e viu que a plataforma estava se desintegrando rapidamente. Ele rapidamente olhou ao redor e percebeu que as plataformas de todos estavam prestes a desaparecer também. Não querendo ser o primeiro a cair, Félix foi até o canto da plataforma, ficando na ponta dos pés. Alguns jogadores fizeram o mesmo que ele, enquanto outros pularam sozinhos e começaram a mergulhar rapidamente, claramente planejando deixar o máximo de distância possível desde o início. Infelizmente, meio segundo não foi suficiente para estabelecer uma distância digna de nota, já que o resto dos jogadores o seguiu involuntariamente depois que as plataformas desapareceram completamente. Como não havia vento no espaço, seus membros se agitando ao cair não emitiam nenhum som, tornando a visão bastante cômica na tela. Felizmente, todos eles tiveram um treinamento decente nos últimos 10 dias, pois recuperaram o equilíbrio depois de alguns segundos. Imediatamente após assumir uma postura de estrela, Félix virou a cabeça para trás e deu um zoom em Saltmaster, que estava apenas alguns metros atrás dele. Ele foi realmente colocado em uma posição desfavorável desde o início. Faltam 25 segundos para o período de carência. Kane informou aos telespectadores: já podemos ver que muitos jogadores estão fazendo o possível para se separarem de qualquer maneira. Com certeza, Félix não foi o único a tentar o seu melhor para sair do grupo, já que a maioria dos jogadores estava usando suas habilidades para aumentar sua velocidade de mergulho, diminuindo a velocidade para ficar acima do pelotão, ou simplesmente quebrando para os lados como Félix estava fazendo. O método que Félix estava usando para deslizar para o lado era vomitar uma névoa branca e venenosa condensada de suas palmas, impulsionando-o lenta mas seguramente para longe do mestre Salt. A melhor parte foi o fato da nuvem branca venenosa ter ficado para trás, cegando quem passasse por ela. Naturalmente, não fez os jogadores dormirem após inalá-lo por estarem no período de carência, mas causou-lhes alguns transtornos. O método do senhorio para romper com certeza está irritando os jogadores. Kane comentou enquanto ampliava a nuvem branca e enevoada, mostrando que os jogadores estavam tendo dificuldade para enxergar à frente deles. Apenas aqueles acima de Félix foram afetados negativamente, já que o resto rompeu facilmente a nuvem venenosa antes que ela fosse formada. Enquanto isso, Félix não dava a mínima para os outros jogadores, pois toda a sua atenção estava voltada para Saltmaster, que estava perseguindo. Ele claramente pretendia eliminar Félix mais cedo para se sentir menos pressionado durante o resto da corrida. Mãe filho da puta, você não pode me deixar em paz. É uma corrida. Félix amaldiçoou em sua mente enquanto observava Saltmaster fazendo a mesma técnica de Félix, mas com uma matéria escura sendo expelida de suas palmas. Na verdade, ele estava se movendo um pouco mais rápido que Félix devido à matéria escura proporcionando melhor propulsão. O que temos aqui? Kane ampliou a perseguição peculiar e comentou intrigado: para o estoico mestre Salt perseguir o senhorio dessa maneira, isso apenas significava que ele estava buscando a recompensa ou tinha uma inimizade com ele. Todos os espectadores acreditavam nisso, já que não era comum os jogadores se esforçarem para mirar uns nos outros no meio de uma corrida sem um benefício sólido para buscar. Apenas 5 segundos no período de carência. Ele vai atacá-lo daquela distância? Kane se perguntou enquanto diminuía o zoom, mostrando que havia 10 metros entre eles, o que não era considerado muito para aqueles jogadores. Félix sabia que estaria em grave perigo se não fizesse nada. O artilharia de Thor me permitirá criar uma grande distância entre nós e ao mesmo tempo fazê-lo se arrepender de estar tão perto de mim. Mas, é muito cedo para usar uma carta tão vagabunda, especialmente quando ela consome minha energia. Félix ponderou rapidamente: deve haver outro jeito. Esse senso de urgência fez com que as engrenagens de seu cérebro funcionassem como um motor lubrificado, fazendo-o eliminar um plano após o outro a cada fração de segundo. Porém, ele acabou vindo apenas com planos fracassados.
Assim como toda a esperança parecia perdida, fazendo Félix estender a mão para sua bolsa de couro, ele recebeu uma mensagem telepática de Wildesbref: estou bem acima de você. Félix levantou a cabeça instantaneamente e viu que Wildesbref estava de fato alguns metros acima dele. No início, ele nem o reconheceu, já que ele havia se metamorfoseado em esquilo. Embora seu corpo ainda fosse humanoide, ele tinha uma pele solta e peluda entre as pernas e as mãos. Devido a isso, sua velocidade diminuiu muito ao contrário dos outros, fazendo-o estar acima da maioria dos jogadores. Como havia uma tênue presença de ar na camada da termosfera, ele claramente conseguiu planar com sucesso até aqui. Era natural que planar não fosse proibido, ao contrário de flutuar ou pairar. Isso porque os jogadores não conseguiram reduzir sua velocidade em mais de 30% enquanto o dano de queda foi aumentado para 500%. Portanto, qualquer pessoa que tentasse planar até o chão sem paraquedas não gostaria do resultado. Eles realmente se aliaram. Saltmaster franziu as sobrancelhas depois de avistar Wildesbref mergulhando no mesmo nível de Félix. Félix já havia parado de vomitar veneno depois de se juntar ao seu aliado. No entanto, seus olhos nunca deixaram Saltmaster, que também parou de tentar se aproximar dele. Ele não se importou em tentar cuidar de Félix rapidamente e voltar à corrida mais cedo. Mas agora, ele sabia que os dois iriam atrasá-lo imensamente se fizessem tudo. Ao contrário de Sensation, que recebeu uma ordem direta para se concentrar em Félix, Saltmaster foi informado especificamente para se concentrar na aposta de Erebus. É melhor ele não aparecer na minha frente novamente. Saltmaster lançou um olhar frio para Félix e mudou sua postura para mergulhar de nariz para poder alcançar o resto. Ele podia ver que pelo menos 15 jogadores estavam bem abaixo deles e ainda acelerando cada vez mais. Ao ver que havia desistido dele, Félix tirou a mão da bolsa de couro que trazia na cintura. Ele poderia facilmente ter dificultado o Saltmaster, mas preferiu segurar suas cartas tão cedo. Ter um aliado nessas situações foi bastante útil, pois fez com que todos pensassem duas vezes se valia a pena ir contra você ou não. Parece que o Landlord finalmente decidiu ter um aliado. Kane comentou. Alguns fãs de Félix ficaram um pouco desapontados, pois pensaram que Félix continuaria sozinho em todos os seus jogos. No entanto, a maioria acolheu bem a mudança, pois sabia que seria cada vez mais difícil para Félix vencer jogos sem depender de todos os recursos disponíveis. Selvagem, vamos acelerar, Félix informou enquanto mudava sua postura para um mergulho livre. Precisamos estar perto deles quando começarem a lutar pelos anéis. Wildesbref acenou com a cabeça em concordância e cruzou as mãos e as pernas. Então, ele se juntou a Félix no mesmo nível de altura e continuou descendo enquanto olhava para cima de vez em quando. Ainda havia 5 jogadores acima deles e eles poderiam atacar a qualquer momento. Boom! Do nada, o barulho de uma explosão abafada chegou aos ouvidos de Félix, fazendo-o rapidamente se concentrar na sua frente. Ao ampliar com sua visão aprimorada, ele conseguiu ver uma batalha contínua ocorrendo entre 3 jogadores que estavam na liderança. O motivo da briga foi um anel em alta velocidade que brilhava intensamente, fazendo Félix perceber facilmente. Bum bum! Logo, sua visão foi coberta por uma névoa branca e fumegante da luta deles, já que um deles era um elementalista do fogo, enquanto o outro era um elementalista da água. Quanto ao outro jogador, ele já recuou da luta após ser atingido pelos dois ao mesmo tempo. Ao recuar, ele simplesmente deslizou para o lado até se curar e retornar ao curso. Enquanto isso, Félix mudou para uma visão de raios-x para continuar observando, pois queria ver como a luta terminaria. No entanto, ele acabou suspirando de decepção ao perceber que os 2 jogadores pararam de lutar ao mesmo tempo e passaram pelo ringue de velocidade um após o outro. Quando eles emergiram do outro lado, sua velocidade aumentou em impressionantes 20%, fazendo com que eles se afastassem ainda mais do pelotão. Eles não continuaram a batalha, mas se separaram e continuaram mergulhando rapidamente.
Eles claramente fizeram um acordo silencioso para se concentrarem em se afastar do grupo para que fosse apenas um V1 quando alcançassem a camada da troposfera. A matilha percebeu a gravidade da situação e atualmente está tentando o seu melhor para alcançá-la. Kane comentou enquanto diminuía o zoom no grupo ligeiramente aglomerado de jogadores, onde Felix estava atualmente atrás dele. Todos eles estão mirando naquele anel de alta velocidade. Kane exclamou entusiasmado, será um caos, com grande possibilidade de muitos jogadores perderem a vida. Todos sabiam que ele estava absolutamente certo, já que o ringue de velocidade mal tinha largura suficiente para permitir que 5 jogadores passassem por ele ao mesmo tempo. Isso significava que qualquer um que mirasse nisso precisaria apertar o cinto, pois seria forçado a experimentar uma chuva de habilidades lançadas contra ele. Senhorio, você tem um plano? Wildesbref perguntou enquanto olhava para Felix, que parecia imerso em pensamentos. Fim do capítulo. Capítulo 532, a camada termosfera e... Ainda bem que estamos perto dos fundos. Felix sorriu levemente enquanto raios começaram a ser emitidos de seus dedos. Tenho uma visão clara de atingir todos que tentarem entrar no ringue de alta velocidade. Senhorio, ao receber outra mensagem telepática, Felix voltou-se para Wildesbref e avisou, se você não tem como resistir a raios, sugiro que fique alguns metros longe de mim. Entendendo que estava planejando fazer um movimento, Wildesbref não hesitou em se separar de Felix deslizando para o lado. Deixe-me isso lá atrás, Wildesbref disse enquanto se concentrava nos 5 jogadores acima deles. Assim como eles poderiam facilmente atacar os que estavam abaixo deles, os que estavam no topo poderiam fazer o mesmo a qualquer momento. Quando Felix ouviu isso, ele acenou levemente com a cabeça e se concentrou nos jogadores. Bum, Huoshi, Baan. Já começou! Kane gritou enquanto destacava o atual caos entre os jogadores na frente do pelotão e os que estavam atrás deles. Os que estavam na frente estavam usando todas as suas habilidades defensivas para atravessar a barragem contra a qual estavam sendo alvejados. Eles nem se preocuparam em tentar retaliar, já que não fariam nada além de ajudar outros jogadores ao seu lado. Se um idiota fizesse isso, seria o mesmo que ficar para trás para cobrir o resto, que definitivamente priorizaria passar pelo ringue de alta velocidade mais do que qualquer coisa. Isso levou a uma derrota unilateral, enquanto os jogadores da frente continuavam sucumbindo às dezenas de habilidades destrutivas lançadas contra eles. As habilidades de Crowder eram as mais mortíferas, já que ele podia usar tantos talismãs quanto possível de uma só vez, tornando possível criar um ataque mega destrutivo a partir de 3 elementos. Foi exatamente isso que ele fez ao combinar 4 talismãs. Um para invocar um tornado rodopiante, outro para criar um inferno escaldante. Os outros 2 tiveram a mesma combinação, fazendo-o manifestar 2 ataques destrutivos que foram disparados sem hesitação contra os jogadores à sua frente. A pior parte, ele tinha uma armadura de raios e chamas cobrindo todo o seu corpo, tornando extremamente difícil machucá-lo, já que foram criados para atacar qualquer coisa que se aproximasse dele. Bum bum! O céu tremeu com as consequências dessas 2 combinações, acabando explodindo ao entrar em contato com 2 jogadores, que infelizmente não conseguiram deslizar para o lado rápido o suficiente. Infelizmente, seus escudos só conseguiram enfraquecer as habilidades, mas não anulá-las completamente. Isso resultou em eles serem impelidos em direções diferentes enquanto gemiam de agonia por causa das marcas de queimadura por toda a pele. 2 abaixo de Crowder, Kane gritou com um tom febril. O resto foi forçado a recuar do caminho para o ringue para evitar ser bombardeado. Como ele mencionou, a maioria dos jogadores da frente decidiu deslizar para os lados depois de perceber que era impossível continuar a atacar as salvas. Aos olhos deles, mesmo que entrassem no ringue de alta velocidade, os que estavam acima deles fariam o mesmo e a distância não mudaria. Portanto, eles continuariam recebendo. Depois de recuar, Crowder, Saltmaster, Sensation e os outros jogadores responsáveis pela barragem foram trocados para ficar na frente.
Félix, Wildesbref e mais alguns jogadores estavam agora por trás deles. Ainda faltavam pelo menos mais 4 quilômetros antes de chegarem ao ringue. Mas com a velocidade deles, essa distância poderia ser cruzada em poucos segundos. É isso, faça fila para mim. Félix estreitou os olhos para Saltmaster e o resto dos jogadores abaixo dele, que estavam criando uma longa fila entre eles. Apenas Sensation estava quebrando a linha enquanto ela mergulhava imprensada entre um orc e um pescador, parecendo que eles eram seus guarda-costas. Não é de admirar que a maioria dos jogadores do sexo masculino se castrem com medo de encontrar um elementalista encantador em seu jogo. Ela literalmente obteve 2 escudos de carne nos primeiros minutos do jogo. A pior parte, eles poderiam usar suas habilidades com base nas ordens dela. Com esses guarda-costas, meu ataque não faria muito com ela. Acho que só posso escolher Saltmaster. Félix suspirou de desânimo enquanto alcançava sua bolsa de couro. Clique. Ele desabotoou e enfiou 2 dedos dentro. A líder Emma e o resto de seus fãs se aproximaram sem piscar, desesperados para saber o que ele estava guardando dentro. No momento em que pensavam que seriam agulhas, Félix arrancou uma unha prateada de 10 centímetros de comprimento que brilhava sob a luz do sol. Uma unha? Todos foram levados de volta, pois não esperavam que suas armas escondidas fossem pregos. O que ele iria fazer com eles? Jogá-los e torcer para acertar os olhos dos jogadores. Os espectadores ficaram honestamente perplexos com a visão. No entanto, antes que seus pensamentos pudessem se desviar mais, Félix fechou um olho enquanto colocava a mão esquerda acima do ombro do braço direito estendido. Na ponta do dedo indicador e médio, ele parecia estar segurando a unha prateada. Mas, na realidade, o prego prateado não tocava seus dedos, pois ele confiava em sua energia mental para mantê-lo fixado daquele jeito. Mas a postura ainda o fazia parecer que estava apontando uma arma para os jogadores abaixo dele. SZ. Sem qualquer aviso, todo o braço de Félix foi engolfado por raios dourados e azuis, indo e voltando da ponta dos dedos até o ombro. No momento em que Félix percebeu que Saltmaster, Crialder e mais 2 jogadores estavam exatamente em seu fogo cruzado, ele murmurou para si mesmo, Thor's Ordinance. Fogo. SZLZLZLZ. Ao contrário de seu murmúrio suave, todo o seu braço se iluminou como se uma bomba tivesse explodido antes que um grosso raio dourado fosse liberado da ponta de seus dedos. Saltmaster, Criader e alguns dos jogadores ativaram instantaneamente habilidades defensivas ou habilidades de fuga sem perder uma fração de segundo para pensar sobre isso. Seu instinto sentiu um grave perigo acima deles e eles simplesmente reagiram com base nisso. Boom! 2 jogadores que demoraram mais para reagir foram vítimas da 4ª habilidade ativa de Félix, já que o raio dourado penetrou em suas coxas e emergiu do outro lado, um pouco mais fraco, mas ainda forte em direção ao ringue. SZLZLZLZ. Ele errou a cabeça de Crialder por 1 metro e passou pelo ringue com um aumento de 20% em sua velocidade. Já foi rápido o suficiente, quem foi prejudicado ainda não percebeu que foi atingido. Mas com a velocidade aprimorada, o raio dourado atingiu os 2 primeiros jogadores em menos de 1 milissegundo. Ao sentir um súbito calafrio percorrendo suas costas, os jogadores tentaram se virar reflexivamente. Infelizmente, apenas um deles conseguiu fazer isso com sucesso. O outro, boom! O raio dourado esmaecido acabou atingindo-o bem na parte de trás de sua cabeça, conseguindo explodi-lo em uma chuva sangrenta semelhante a uma bomba explodindo dentro dele. O outro jogador que estava a cerca de 5 metros perto da explosão só conseguiu tocar seu rosto com força após ser contaminado por algumas gotas de sangue. Baque. Seus batimentos cardíacos começaram a acelerar depois que suas emoções começaram a ficar fora de controle. Perplexidade, choque, horror e medo. Olhando para o cadáver daquele jogador sendo agarrado pelo vento, ele sabia que tinha acabado de se esquivar de uma bala por sorte.
Suas emoções foram compartilhadas por todos os jogadores que estavam no fogo cruzado daquela trave dourada. Arg HHH. Por fim, os 2 jogadores que foram atingidos primeiro soltarão gritos dolorosos depois que uma onda infernal de dor assaltou seu ser. Os jogadores interromperam o choque emocional ao ouvir seus gritos abafados. Quando olharam para eles, não puderam deixar de suar um pouco depois de verem a metade inferior se transformar em uma bagunça sangrenta. Ambos estavam sem uma perna inteira, enquanto o outro teve uma parte explodida pelo raio daquele ouro. Como foram os primeiros a serem atingidos, suportaram todo o seu poder. Que porra foi essa? A compostura de Kane foi completamente arruinada quando ele gritou no microfone em total confusão e choque. Seus sentimentos eram compreensíveis quando a câmera foi colocada na frente do grupo quando o raio dourado surgiu do nada. Antes que os espectadores pudessem reagir, Kane foi rápido o suficiente para mostrar um replay do que aconteceu, querendo cavar a origem daquele raio dourado. Quando todos viram a sequência de ativação do artilharia de Thor, ficaram boquiabertos, pois nunca tinham visto tal habilidade do elemento relâmpago. Como? Achei que apenas o elemento luz tivesse habilidades que disparassem raios dourados. Puta merda, esse raio penetrou 3 jogadores ao mesmo tempo. Não é à toa que ele usou um prego. Ele transformou a porra do braço em uma arma elétrica. Um jogador elementalista relâmpago comentou com um tom admirado enquanto assistia à transmissão ao vivo de seu bracelete. Com base na sequência de ativação de Ordanace de Thor que foi mostrada, ele entendeu um pouco como Félix conseguiu criar o raio dourado. Ele imediatamente escreveu no chat do stream, mas sua mensagem foi enterrada instantaneamente devido a trilhões de fãs enviando spam constantemente em frenesi. Ele balançou a cabeça e assistiu novamente ao replay com uma expressão fascinada. Não sei o nome de uma habilidade tão incrível, mas quando eu copiá-la com sucesso, com certeza vou chamá-la de Ryugun. Fim do capítulo. Capítulo 533, Artilharia de Thor. Enquanto os espectadores assistiam ao replay, Saltmaster, Sensation e até mesmo Crowder, que passou pelo ringue de alta velocidade, viraram a cabeça para olhar para trás. Eles queriam saber quem disparou um ataque tão terrível. No momento em que viram o braço estendido de Félix que emitia fumaça pela frente, reconheceram instantaneamente o progenitor. Não é de admirar que eu tenha sentido o elemento relâmpago quando ele passou por mim. Crowder pensou com uma expressão solene enquanto se separava do grupo depois de aumentar a velocidade. Esse bastardo quase me pegou. Enquanto isso, a atitude equilibrada do Mestre Salt não existia mais, pois ele sabia que havia sobrevivido apenas através de sua monstruosa velocidade de reação e elemento. Por quê? Porque o raio dourado realmente passou por seu corpo primeiro. Mas isso não lhe causou nenhum dano, pois ele transformou seu corpo em uma sombra viva, tornando-o inalvejável. TCH, sua manipulação elementar certamente envergonha a minha. Félix estalou a língua de irritação depois de falhar em sua emboscada para se livrar do Mestre Salt. Ele sempre soube que era extremamente difícil matar Saltmaster devido à sua habilidade de se transformar em uma sombra sem forma. Aqueles capazes de se transformar no próprio elemento eram todos monstros, uma vez que exigiam controle externo e interno máximo do elemento. Haha, seu campeão com certeza desbloqueou uma ótima habilidade de Thor. Erebus elogiou com uma risada vazia. Jormungand e Lady Esfinge riram juntos, pois tinham visto antes como seus olhos quase saltaram das órbitas quando o raio penetrou no Mestre Salt. Se o seu campeão não fosse bom o suficiente, Erebus teria perdido a aposta logo nos primeiros minutos de jogo. Cachorro sortudo. Kumiho amaldiçoou Erebus suavemente enquanto se concentrava no fluxo de Sensation, vendo que seu campeão havia ordenado que seus escudos de carne usassem suas habilidades defensivas para cobri-la. Não foi só ela quem tomou medidas extremas de defesa, já que o resto dos jogadores abaixo de Félix usaram pelo menos uma habilidade defensiva. Bom senhorio, Wildesbreath elogiou telepaticamente depois que ele se reagrupou com ele.
Embora muitos jogadores tenham conseguido passar pelo ringue de alta velocidade, ele ainda ficou encantado. Infelizmente, Félix não compartilhou a mesma alegria que ele, já que não conseguiu matar ou pelo menos ferir gravemente o mestre Salt. Agora, ele sabia que ordenasse de Thor não teria os mesmos resultados, já que sua sequência de ativação era de alto perfil. Quando o avistassem se preparando para usá-lo, empilhariam escudos e esperariam que ele desperdiçasse sua energia. Alguns podem argumentar que seu golpe foi mais do que bem sucedido, já que ele cuidou de 3 jogadores ao mesmo tempo. Mas Félix não dava a mínima para eles. Apenas Sensation e Salt Master estavam em seus olhos agora. O senhorio mostrou a sua mão e foi um grande problema. Mas foi a sua vez de sentir a ira dos jogadores acima dele. Um deles convocou um raio gigante enquanto o outro transformou seu braço em uma bazuca à base de água. Os outros 3 decidiram participar do ataque, querendo se livrar de Félix para que ele não os ameaçasse mais com a ordenação de Thor. É a minha vez. Ao ver a gravidade da situação, Wild's Breath mergulhou abaixo de Félix e disse telepaticamente, entre. Entendendo o que ele pretendia fazer, Félix não hesitou em segurar o pelo de Wild. Quando Wild sentiu seu aperto, ele imediatamente abriu os braços e as pernas, diminuindo a velocidade, mas ao mesmo tempo obtendo uma mobilidade surpreendente no ar. Ruosh. As habilidades continuavam faltando enquanto Wild zigue-zagueava para a esquerda e para a direita, tornando extremamente difícil para os jogadores mirarem nele. A pior parte é que ele não estava apenas deslizando para a esquerda e para a direita, mas também fechando os braços e as pernas para um mergulho repentino apenas para abri-los e desviar de outras habilidades. Seus movimentos deixaram Félix satisfeito com sua escolha, já que ele o escolheu especificamente por suas habilidades de metamorfose. Em alguns momentos, Félix e Wild's Breath finalmente passaram pelo ringue em alta velocidade, emergindo mais rápido do que nunca do outro lado. Eu vou me separar. Félix imediatamente soltou o pelo de Wild's Breath depois de dizer isso. Eles tinham apenas 10 segundos de aumento de velocidade e ele não queria desperdiçá-los diminuindo a velocidade deles. Quanto aos ataques, eles pararam no momento em que chegaram ao ringue, já que seria ainda mais difícil acertá-los agora. Afinal de contas, a única razão pela qual os jogadores apontaram uns para os outros foi devido ao anel em alta velocidade, deixando óbvio para qual direção esses jogadores estariam indo. Landlord e Wild's Breath realmente têm uma sinergia incrível. Kane elogiou. Wild's Breath poderia cuidar da defesa e da mobilidade, enquanto Landlord poderia cuidar do ataque usando suas habilidades de longo alcance para abrir caminhos e diminuir seus concorrentes. Parecia bom no papel, mas Félix sabia que não poderia confiar no artilharia de Thor muitas vezes, pois para criar a propulsão alucinante, ele precisava usar pelo menos 60% de sua energia elétrica. No momento, ele tinha apenas 30% de energia venenosa e 0% de energia elétrica. Naturalmente, com o tanque de energia de emergência de Asna, ele voltou a 100% em pouco tempo. No entanto, ele sabia que poderia usá-lo ao máximo 6 vezes antes de Asna desistir. Como os jogadores ainda estavam muito cautelosos com isso, não daria os mesmos resultados da última vez. A razão pela qual Thor Ordanace consome tanta energia foi devido à sua sequência de ativação. Existem 2 correntes paralelas em cada lado da mão de Félix. O primeiro ia em direção à palma da mão enquanto o segundo voltava em direção ao corpo. Essas 2 correntes eram representadas pelos relâmpagos azuis e dourados que iam e voltavam em seu braço. Sem um projétil que funcionasse como ponte entre as 2 correntes, eles não conseguiriam fazer nada além de continuar consumindo a energia de Félix. No entanto, a energia consumida não apenas evapora, mas também acumula mais força. Quando Félix sente que foi acumulada força suficiente, ele simplesmente bate na cabeça do prego com o dedo indicador. Isso faz com que a corrente motriz passe pelo lado positivo, através do projétil prego, e volte pelo lado negativo, usando a força de Lorentz com a adição da regra da mão esquerda de Fleming. O resultado final,
O prego é projetado pela força eletromagnética semelhante a uma bala, transformando-o em um raio dourado de toda a força que foi armazenada na sequência de ativação. Quanto mais força armazenada durante a sequência de ativação, maior seria o raio dourado e mais rápido, tornando quase impossível ser evitado. Félix foi mais do que cuidadoso em seu ataque, pois utilizou toda a energia elétrica armazenada nele. No entanto, descobriu-se que isso não foi suficiente para derrubar aquele monstro. Mas nem a maioria dos espectadores nem os jogadores sabiam de nada disso, já que era a primeira vez que viam tal habilidade em jogo. Com base em sua sofisticação e complexidade, seria necessário um gênio elementalista do relâmpago para conseguir isso com sua manipulação elementar. Logo, 3 minutos se passaram sem que nenhuma luta ocorresse no céu, já que não havia nada pelo que lutar. Todos estavam se esforçando ao máximo para acompanhar o grupo, já que ficar para trás nesses momentos poderia ser fatal. Oh, isso é um anel ou um círculo de teletransporte? Félix ponderou enquanto ampliava um pequeno objeto brilhante dezenas de quilômetros abaixo dele. À medida que se aproximavam cada vez mais, os pequenos objetos brilhantes aumentavam substancialmente, permitindo que até mesmo o jogador com a pior visão do grupo os percebesse. Tantos círculos de teletransporte. Félix ergueu a sobrancelha surpreso ao ver que todas eram de um branco cremoso. Após uma contagem rápida, ele descobriu 10 círculos de teletransporte, todos colocados aleatoriamente e um pouco distantes uns dos outros. 10 círculos de teletransporte à frente. Félix informou ao Wildesbref, o primeiro ainda está a cerca de 20 quilômetros de distância de nós. Presumo que houvesse pelo menos 5 quilômetros de distância entre cada um deles. Você consegue ver até aqui? Wildesbref exclamou em choque com informações tão detalhadas. Seus olhos foram transformados em olhos de águia. Não apenas qualquer águia, mas uma das melhores com uma visão surpreendente. No entanto, ele conseguiu detectar apenas 4 círculos de teletransporte. Ainda bem que não falei primeiro. Wildesbref enxugou a testa e mentiu entre dentes, eu também posso vê-los. Qual é o plano? Devemos entrar em um deles ou evitá-los a todo custo? Félix pensou por um segundo enquanto obtinha informações mais recentes sobre as distâncias entre cada círculo de teletransporte. Então, ele acenou com a cabeça e disse, vamos entrar no primeiro, já que ele vai nos teletransportar pelo menos 3 quilômetros abaixo, mas 1 quilômetro fora do curso. Então, vale a pena o risco. A maioria dos jogadores também vai almejar isso. Wildesbref disse com um sorriso, que tal você dar a eles o mesmo tratamento? H é H, como diabos, vou continuar desperdiçando minha energia para continuar abrindo o caminho. Félix zombou em sua mente. Ele entendeu que a mobilidade da respiração selvagem lhe custou um mínimo de energia, ao contrário dele, que precisa colocar tudo em um único ataque. Se ele continuasse usando a artilharia de Thor de forma desenfreada, não terminaria bem quando a parceria deles terminasse, já que ele teria mais energia do que ele. Não, essa habilidade consome muita da minha energia e não teria o mesmo resultado de antes. Não vale a pena. Félix recusou a sugestão e deu um simples esclarecimento para não romper a parceria tão cedo. Afinal, ele ainda precisava de uma montaria para carregá-lo através dessas 3 camadas. Wildesbref em sua forma de esquilo era uma ótima montaria. Fim do capítulo. Capítulo 534, Crialder. Você está certo em seus cálculos. Wildesbref mudou de assunto, já que ele também não queria brigar com Félix tão cedo. 90%. Félix acenou com a cabeça com firmeza. Ao ouvir isso, Wildesbref não acrescentou mais nada. Enquanto isso, na frente do pelotão, Sensation e Crialder lideravam por uma pequena margem. Eles foram os primeiros a desviar ligeiramente para a direita para que pudessem entrar no círculo de teletransporte. Enquanto Sensation não estava fazendo nenhum outro movimento, Crialder tirou 4 talismãs de uma vez e os dobrou nas palmas das mãos. Devo me livrar desse elementalista de feitiço antes que meus talismãs de defesa mental acabem.
Crialder planejou com uma expressão séria. Ele entendeu que estava perigosamente perto da sensação. Se ela decidisse mudar seu alvo para ele abruptamente enquanto ele não estivesse protegido pelos talismãs, seu destino seria o mesmo daqueles dois jogadores que a protegiam. Blade Courser passou com sucesso pelo círculo de teletransporte. Enquanto isso, Kane comentava enquanto colocava a câmera no jogador que liderava a corrida inteira por cerca de 5 quilômetros. Porém, após o teletransporte, ele acabou ampliando a distância em 15 quilômetros. Foda-se, a sorte desse bastardo vai ganhar o jogo para ele. Félix amaldiçoou. Não foi só ele quem se sentiu assim, já que todos os jogadores começaram a ficar nervosos com o status quo atual. Eles entenderam que se alguém não tentasse impedi-lo, o filho da puta continuaria aumentando a distância aos poucos. Isso porque eles estariam lutando um contra o outro, diminuindo a velocidade no processo enquanto ele continuaria a ir na sua velocidade mais rápida. A única maneira de alcançá-lo era não lutar nas próximas duas camadas e torcer para que ele fosse prejudicado pelos obstáculos da última camada. Por último, entre em um círculo de teletransporte e tenha ainda mais sorte do que ele ao se teletransportar para um círculo que estava dezenas de quilômetros à frente de todos. Esta foi a razão pela qual todos estavam atualmente visando o primeiro círculo de teletransporte. Todos eles teriam uma oportunidade gratuita de mudar sua posição atual sem qualquer risco de serem teletransportados para trás. Você está, Assim como Félix queria verificar o Wild's Breath, sua expressão mudou para uma surpresa depois de avistar as mãos de Crialder queimando com fogo verde. Quanto ele usou e quem será seu alvo? Félix aumentou sua vigilância ao máximo enquanto continuava aproximando-se dele. Havia apenas 1 quilômetro entre eles e ele definitivamente poderia mirar nele. Como suas mãos em chamas eram visíveis, todos as notaram e levantaram guardas contra ele. Ele finalmente está se aproximando de mim. Sensação pensou enquanto olhava para trás do corpo gigante de seu guarda-costas orc. No entanto, os jogadores esperaram e esperaram, mas Crialder não atacou mais. Ele simplesmente continuou mergulhando em direção ao círculo de teletransporte que já estava à vista. Ele levaria provavelmente menos de 4 segundos para alcançá-lo. Como Sensation e seus guardas estavam perto dele, eles precisariam da mesma quantia. Naturalmente, os jogadores atrás deles não iriam deixá-los entrar tão suavemente, pois ativaram múltiplas habilidades elementais ofensivas e esperaram até se aproximarem do círculo. No instante em que viram que estavam a apenas centenas de metros de distância, dispararam tudo de uma vez, totalmente confiantes de que suas habilidades atingiriam um deles. Uau, orc imundo, proteja-me bem. Sensação ordenou severamente enquanto se protegia sob o corpo gigante do orc, transformando-o em um guarda-chuva em uma chuva de habilidades. Bum bum! Devido às suas costas largas, ele acabou comendo a maior parte das habilidades lançadas contra eles. Felizmente, o outro pescador encantado já havia criado um escudo de água ao redor deles antes, permitindo que ele acumulasse algumas habilidades antes de quebrar. Assim como Sensação tentou verificar as feridas do orc, um arrepio repentino percorreu suas costas, fazendo-a sentir como se uma arma estivesse apontada diretamente para sua têmpora. Senhorio, o raio dourado foi a primeira coisa que lhe veio à mente. No entanto, quando ela rapidamente virou a cabeça, ficou horrorizada ao ver Crialder, segurando um arco feito completamente de chamas esverdeadas. Ele estava desenhando 2 flechas flamejantes esverdeadas enquanto mirava na cabeça dela. Por causa da chuva anterior de habilidades, havia fumaça por toda parte resultante de suas colisões explosivas. Crialder aproveitou aquela situação caótica para atacar Sensation. Uau! Sem lhe dar uma fração de segundo para pensar, Crialder soltou a corda do arco e viu a primeira flecha explodir em contato com o peito do pescador, matando-o instantaneamente. O escudo de água que os protegia anteriormente foi destruído pela salva anterior, deixando-os vulneráveis a Crialder. Antes que Sensation pudesse recuperar o juízo ao perder um de seus escudos de carne, Crialder disparou a outra flecha bem em seu rosto. Uau!
Abruptamente, suas 3 caudas brancas e fofas se moveram sozinhas e se empilharam na frente de seu rosto, tentando protegê-la da flecha. Quando alguns fãs de Crialder viram isso, o primeiro pensamento em sua mente foi: ela é real. No entanto, antes que pudessem ridicularizar sua tentativa fútil, eles ficaram em absoluta descrença depois de ver que a flecha flamejante conseguiu contornar apenas 2 caudas antes de explodir após tocar a última. Uau! 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 Logo após a explosão, os 3 passaram pelo círculo de teletransporte e desapareceram imediatamente. Onde eles estão agora? Kane abriu amplamente os olhos e começou a procurá-los de um círculo de teletransporte para outro. Logo, ele percebeu que os 3 haviam sido separados. Crialder foi enviado a apenas 5 km de distância e 2 km fora do curso. Enquanto isso, o Orc acabou sendo enviado para um círculo de teletransporte que ficava a 15 km de distância do bando. No entanto, ele ainda parecia sob o controle do elemento charme da sensação enquanto cambaleava como uma marionete sem seu mestre. Suas costas estavam uma bagunça sangrenta dos ataques anteriores, mas ele não parecia sentir nada. Havia uma mancha preta peculiar em suas costas que ninguém havia notado. Kane o ignorou e focou a câmera em Sensation, que emergiu a 10 km de distância do bando, mas ainda estava envolta em chamas esverdeadas, fazendo todos os seus fãs chorarem alto. Desespero. Boa merda! Enquanto isso, a visão enviou Felix para as nuvens. Ele não sabia se ela estava viva ou morta, mas estava muito feliz só pelo fato de seus guarda-costas terem sido tratados adequadamente. Uma elementalista de charme normal sem homens para protegê-la era o mesmo que um gatinho indefeso. No entanto, Sensation não era apenas um charme elementalist comum. Depois que o fogo esverdeado desapareceu, a maioria dos espectadores que não sabiam nada sobre raposas espirituais ficaram surpresos com a imagem de tirar o fôlego de Sensation. Ela havia se transformado completamente em uma raposa branca leitosa com 3 caudas gigantes atrás dela. As caudas tinham as pontas coloridas em rosa, parecendo que não haviam sido danificadas pela explosão anterior. Puta que pariu, ela realmente conseguiu fazer isso durante a explosão. Felix amaldiçoou enquanto segurava o pelo de Wild Breath para salvar sua vida enquanto eles eram bombardeados após chegarem ao círculo de teletransporte. Ele já sabia sobre sua transformação completa, pois ela havia usado 1 ou 2 vezes em seus jogos anteriores. Com base em sua pesquisa, a transformação aumenta seu charme a um nível insondável. Além disso, transforma suas caudas em máquinas de matar, já que sua fofura era apenas uma isca para a força monstruosa dentro delas. Embora as outras partes do corpo permanecessem mais fracas, o pelo se tornou resistente a múltiplos elementos destrutivos. Esta foi a razão pela qual as 3 caudas conseguiram bloquear a flecha flamejante antes. A sensação ativou sua transformação instintivamente depois de perceber o grave perigo que ela corria. Hehe, não é tão fácil se livrar da minha garota. Kumiho riu de alegria ao ver que Erebus e Lady Esfinge estavam mostrando expressões descontentes. Enquanto isso, Crialder apenas encolheu os ombros e continuou mergulhando atrás dela. Ele tentou e não conseguiu matá-la. A pior parte é que ela nem se preocupou em olhar para Crialder ou para a matilha atrás dele enquanto mergulhava a todo vapor para alcançar o orc. Ele era mais importante do que qualquer coisa atualmente. Uau uau! Enquanto isso, Felix e Wild Breath passaram com sucesso pelo círculo de teletransporte. Eles fizeram isso mantendo contato para serem teletransportados para o mesmo destino. Se a sensação não tivesse sido emboscada em um momento tão crítico, ela teria tocado seus guarda-costas para levá-los com ela. Uma fração de segundo depois, Felix e Wild Breath emergiram de outro círculo de teletransporte enquanto eram focados pela câmera. Quando seus fãs viram a distância ultrapassada, eles só conseguiram balançar a cabeça em desânimo. Os cães azarados foram teletransportados para o segundo círculo de teletransporte, cruzando apenas 5 km, assim como Crialder. Enquanto isso, Blade Courser e aquele orc estavam a pelo menos 15 km de distância deles.
Dê-me uma folga já. Irritado com sua maré de sorte, Félix só conseguia reclamar disso em sua mente enquanto se separava de Wild's Breath. Coitado, ele já teria acabado se não se aliasse a um fardo como você. Asna disparou com uma voz zombeteira. Ignorando totalmente o comentário dela, Félix procurou na frente por Saltmaster, querendo verificar sua posição atual. Saltmaster e mais alguns jogadores entraram no círculo antes deles. Ele já havia notado que vários jogadores acabaram perto deles ou 5 quilômetros à frente deles. No entanto, não houve visão do Mestre Salt, não importando para onde ele olhasse. Fim do capítulo. Capítulo 535, Mestre Salt mostrando sua mão. Para onde esse bastardo foi? Félix franziu as sobrancelhas enquanto ativava sua visão infra-rei. Depois de outra varredura completa, ele ainda não o localizou. Não me diga que ele está acima de mim. Félix olhou para trás imediatamente e se deparou com a visão daqueles 5 jogadores passando pelo primeiro círculo de teletransporte. Ainda assim, nenhuma visão do Mestre Salt. Ele não pode simplesmente desaparecer no ar. Félix sabia que Saltmaster devia ter usado algum tipo de habilidade para se esconder. Por isso, ele continuou inspecionando tudo minuciosamente em sua linha de visão. No entanto, ele acabou de mãos vazias novamente. Isso é um pouco preocupante. Félix estaria mentindo se dissesse que não estava assustado. Um dos jogadores mais perigosos do jogo ficou completamente invisível. Só de pensar nisso, ele sentiu arrepios na espinha, pois sentiu que Saltmaster poderia aparecer a qualquer momento atrás dele e esfaqueá-lo. A maioria dos jogadores não percebeu o desaparecimento de Saltmaster porque estavam focados na corrida, ao contrário de Félix que apostou na vitória. Enquanto isso, Kane e os telespectadores eram os únicos com conhecimento sobre o paradeiro atual de Saltmaster. Inacreditável, Saltmaster realmente aproveitou a situação caótica anterior para lançar uma sombra sobre o Orc, Heavy Punch. Kane comentou com admiração enquanto destacava a jogada oculta que Saltmaster havia realizado quando a atenção de todos estava voltada para Crowder e Sensation. Podia ser visto na tela que ele havia lançado uma sombra nas costas do Orc e se teletransportado para aquela sombra. Quando o Orc entrou no círculo de teletransporte, o Mestre Salt foi levado com ele. Como felizmente ele acabou ficando a dezenas de quilômetros de distância do bando, Saltmaster foi o que mais se beneficiou com isso. A melhor parte? O maldito Orc ainda estava encantado, fazendo Saltmaster continuar conectado a ele como sua própria sombra, sem que ele percebesse nada de peculiar. Se não fosse pelo controle mental da sensação, o Mestre Salt seria sentido instantaneamente pelo Orc. Seu plano é realmente muito perverso, mas por quanto tempo ele permanecerá conectado com Heavy Punch? Kane se perguntou enquanto mostrava aos espectadores como o Orc continuava girando aleatoriamente devido ao seu estado de desequilíbrio. Como estava sob uma forte dose de controle mental, ele não conseguia consertar sua postura. Isso resultou em Saltmaster sentindo tudo em sua forma de sombra. Não é melhor se soltar e mergulhar de nariz. Ele será muito mais rápido assim. Sofia perguntou enquanto inclinava a cabeça em confusão. É verdade, e ele não precisaria lidar com a fiação selvagem. Kane concordou, ele deve estar extremamente tonto agora. Eu não me importo com nada disso. Olivia vaiou no riacho e cantou com seu pequeno punho no ar, mude para Félix. Mude para Félix. Infelizmente, George e o resto ignoraram seus cantos e continuaram a discussão sobre os planos peculiares do Mestre Salt. No entanto, não importa quanto tempo discutam, eles nunca conseguirão descobrir o verdadeiro objetivo do Mestre Salt. Passaram-se minutos de corrida sem que ninguém fizesse movimentos bruscos. Mesmo quando chegaram aos círculos de teletransporte, eles simplesmente os ignoraram e continuaram mergulhando normalmente. Ninguém foi idiota por fazer um movimento tão arriscado, já que qualquer teletransporte que eles fizerem agora tem a possibilidade de mandá-los de volta ao primeiro círculo de teletransporte. Como já haviam entrado antes, não poderiam usá-lo novamente.
Consequentemente, eles ficariam na retaguarda, quase sem chance de vencer o jogo, a menos que todos morressem de alguma forma. Felix e Wildesbref eram atualmente um dos 7 jogadores no final do pelotão. Devido ao círculo de teletransporte, o bando foi dividido em vários grupos. O maior deles foi o grupo de Felix. Como a altura da camada da termosfera varia de 90 km a 800 km, os jogadores tiveram que descer cerca de 160 km apenas nesta camada. Dobre a distância necessária para percorrer as outras 3 camadas. Daí a razão pela qual a corrida entrou em um prolongado período de paz que durou 5 minutos antes que outro anel de velocidade aparecesse diante de todos. Como o grupo foi dividido, diminuindo o número de jogadores, foi feito um acordo silencioso para simplesmente passar por ele sem causar problemas desnecessários. O único que acabou não entrando no ringue foi Saltmaster, que ainda permaneceu conectado ao orc giratório durante toda a duração. Nesses 5 minutos, sua ausência finalmente foi percebida pelos demais jogadores. No entanto, todos eles presumiram que ele havia sido teletransportado para a frente anteriormente e estava longe demais para ser visto. Esta conclusão os deixou um pouco impacientes, mas ainda assim, ninguém fez nenhum movimento precipitado. Enquanto isso, Sensation estava cada vez mais perto do orc desde que ela recebeu aquele aumento de 20% na velocidade, ao contrário dele. Ela parecia bastante desesperada para recuperar seu escudo de carne, já que estava se concentrando todo esse tempo para preencher a lacuna entre eles. Quando Kumiho viu isso, seu aperto na poltrona aumentou. Finalmente começando a ficar nervoso. Erebus sorriu enquanto apoiava a cabeça com a palma da mão. Você pode culpá-la? Lady Esfinge disse casualmente, o campeão dela está prestes a enfrentar a emboscada mais mortal de sua vida por parte do seu campeão. Tenho que admitir que a paciência e a inteligência do seu campeão são verdadeiramente louváveis. Jormungand complementou, Saltmaster realmente merecia ser elogiado, pois tudo o que ele passou foi para criar essa emboscada mortal no Sensation. Era de se esperar que ele a atacasse, já que esta era uma batalha de 3 campeões. Quando uma oportunidade como essa apareceu, ele não hesitou em agarrá-la. Filthy Orc, me causando tantos problemas. Sensation amaldiçoou em desgosto quando ela se aproximou de Heavy Punch. Havia apenas algumas centenas de metros separando-os. Finalmente. Enquanto isso, Saltmaster não conseguia ver nada devido a estar em uma forma de sombra. No entanto, ele podia sentir a distorção no ar centenas de metros acima dele. Ele não tinha certeza se quem estava causando isso era Sensation, mas sabia que seria ela, já que ninguém gostaria de estar tão perto de outro jogador. Mesmo de um orc aparentemente inofensivo. 100 metros, 50 m, 30 m, 20 m. Imediatamente após Sensation cruzar os últimos 20 metros e ficar no mesmo nível que o orc, ela ordenou em sua mente, acorde, seu boi inútil. Assim como um feitiço mágico foi lançado sobre ele, os olhos de Heavy Punch começaram a se abrir, mostrando um pequeno coração rosa nas pupilas. Agora, tente recuperar o equilíbrio. Ela ordenou novamente enquanto ficava a 5 metros ao lado dele, não querendo se aproximar dele enquanto seus membros se agitavam por toda parte. Heavy Punch achou muito difícil recuperar o equilíbrio devido à tontura, pois tudo parecia estar girando em seus olhos. Mas depois que ele se adaptou um pouco, ele finalmente conseguiu. No entanto, uma terrível dor de cabeça logo o assaltou, fazendo-o apertar a cabeça com dor. O que você tem? Sensação perguntou enquanto se aproximava dele rapidamente. Dor de cabeça, tontura, muita tontura. Heavy Punch respondeu com palavras únicas como uma criança. Sensation não ficou estranha com isso, já que eram suas habilidades. Emburrecendo os homens para que fosse muito mais fácil dar ordens. No entanto, neste exato momento, essa habilidade estava prestes a levar à sua queda, já que Heavy Punch não tinha percebido que alguém estava sobre ele. Pare de choramingar, vou consertar isso agora. Sensation apontou a palma da mão para a cabeça de Heavy Punch e lançou uma onda rosa invisível.
No entanto, antes que as partículas pudessem atingir a testa de Heavy Punch, Sensation foi surpreendido pelo mundo que de repente ficou completamente escuro. Oh não! Percebendo o que aconteceu, Sensation imediatamente tentou se transformar em uma raposa espiritual para defesa extra. Infelizmente, não importa o quão rápida ela fosse, nunca seria mais rápida que Salt Master em seu próprio corpo. Fatia, fatiar, fatia. Uma fração de segundo depois, a transformação do Sensation foi interrompida por conta própria. Como ela poderia se transformar quando todos os membros do corpo e a cabeça foram separados de seus lugares como se fossem feitos de tufo? O cérebro da sensação já havia entrado em curto-circuito, não permitindo que ela tivesse um único pensamento sobre a situação. Quanto ao corpo dela, estava exibindo todos os sinais de medo e agitação. Dos batimentos cardíacos acelerados aos pelos do corpo em pé. Foi dito que pessoas com cabeças decepadas permanecem conscientes por alguns segundos. Ninguém sabia se isso era verdade. Mas no caso da sensação, ela foi capaz de ver claramente um rosto sombrio aparecer na frente dela e pronunciar uma frase curta. Que você encontre paz no reino espiritual. A sensação de decifrar essas palavras foi a última coisa que passou por sua mente antes que fontes de sangue jorrassem de seus membros e cabeça decepados. Ela não poderia estar mais morta. Um campeão havia caído, mas não nas mãos de Félix. Esses eram os jogos dos campeões, ninguém estava a salvo de ninguém. Fim do capítulo. Capítulo 536, Brilhando. Quando a escuridão desapareceu, os espectadores e os jogadores ficaram com a visão chocante das partes cortadas do Sensation sendo lançadas em diferentes direções. Não se incomodando com o sangue, o corpo do Mestre Salt foi reconstruído acima das costas do orc. Antes que os espectadores e os jogadores pudessem sair do torpor com uma imagem tão repentina e angustiante, Saltmaster acenou com a mão abruptamente e a cabeça do orc também foi cortada por uma linha sombria. Ele foi executado logo quando as habilidades de charme de Sensation perderam seus efeitos sobre ele. Mestre Salt tirou o pó de suas roupas e pulou para longe do cadáver do orc, pois sabia que ele perderia o controle em breve e espalharia sangue por toda parte. Quando ele assumiu a postura de mergulho e continuou sua jornada com calma, como se nada tivesse acontecido, só então os espectadores e os jogadores reagiram. Uau-ah-ah-ah-ah-ah. Enquanto os espectadores explodiram em aplausos de excitação com uma emboscada tão mortal, todos os jogadores estremeceram de medo ao ver a aparência atual do Sensation. Eles nunca presumiram que Sensation acabaria sendo morta logo depois de sobreviver a uma emboscada de Crowder. Filho da puta, ele realmente planejou com muita antecedência se livrar de nós. Félix não sentiu nem um pouco de alegria com a ideia de a sensação ser eliminada. Ele entendeu que as regras do jogo dos três campeões eram um pouco diferentes. Primeiro, quem ganha o jogo ganha tudo. No entanto, isso só é aplicável se os campeões não forem mortos nas mãos de outro campeão. Como Sensation foi morto por Saltmaster, isso significava que os tesouros de Kumiho seriam dados a Erebus mesmo que Félix ganhasse o jogo. Essa regra foi feita assim para fazer os campeões lutarem entre si e trazer o melhor entretenimento para os primogenitores. Afinal, onde estava a diversão do jogo se os campeões continuavam se ignorando e focando apenas na vitória? Assim, 2 tesouros já foram garantidos por Erebus, restando apenas 2 para Félix levar para casa. Félix já estava em situação de desvantagem por estar 10 km atrás de Saltmaster. O que é pior, havia apenas Cursed Blade à frente de Saltmaster. Félix sabia que não causaria muitos problemas ao Mestre Salt. Então, como ele poderia sentir alegria nesta situação? Saltmaster mostrou sua verdadeira face. Kane comentou com um tom febril, não admira que ele tenha permanecido conectado com Heavy Punch por tanto tempo. Seu alvo era a linda Sensation o tempo todo. Os telespectadores não sabiam por que ele se importava em esperar tanto tempo apenas para matar Sensation, mas ainda assim o aplaudiram depois de finalmente derramar um pouco de sangue e animar o jogo. Você já está indo embora?
Enquanto isso, naquele quarto aconchegante, Erebus perguntou a Kumirro com um largo sorriso. Tenho outro jogo de campeão em menos de 5 minutos. Preciso assistir para que Saurus não fique chateado comigo por não assistir com ele. Kumirro falou casualmente enquanto se levantava como se seu campeão não tivesse sido massacrado. Entendo, entendo. Erebus sorriu e pediu, você pode me entregar a harpa e o amuleto. Quero senti-los em minhas mãos. Kumirro não se preocupou em considerar sua tentativa barata de humilhá-la. Ela simplesmente clicou em sua pulseira e disse, verifique sua caixa de entrada de e-mail, enviei os códigos de série. VRR. Com certeza, a pulseira de Erebus vibrou levemente, deixando-o saber que ela não estava brincando. Antes que ele pudesse começar a brigar com ela, ela mandou um beijo para eles e disse, tchau, vamos nos encontrar em outra hora. Então, ela explodiu em partículas leves. Embora ela parecesse tranquila com toda a situação, ela estava um pouco chateada com o fato de Sensation ter morrido antes de ela saber os segredos de Felix. Kumirro queria muito saber o acordo entre Felix, Lady Esfinge e Jormungand. Infelizmente, não era para acontecer desta vez. Acho que somos só nós agora. Erebus disse com um leve sorriso enquanto olhava para Jormungand e Lady Esfinge. É melhor você mudar esse sorriso arrogante, Erebus. Jormungand aconselhou calmamente enquanto olhava para Felix. O jogo ainda não acabou. Erebus apenas riu, acreditando que estava um pouco delirando se pensasse que Felix tinha alguma chance de vencer. Ele sabia que a única chance que Felix tinha de vencer era entrar com Saltmaster em uma tempestade e utilizar uma habilidade baseada em relâmpagos. Ele não sabia se Felix tinha alguma habilidade que pudesse ser usada naquele ambiente, mas Erebus preferia pensar no pior cenário possível. Devido à distância entre os dois, seria quase impossível entrar na mesma tempestade. Então, Saltmaster simplesmente precisa continuar no mesmo ritmo e sairá vitorioso. Os primogenitores pararam de falar e se concentraram no jogo ao perceberem que os jogadores estavam cada vez mais próximos da terceira camada da atmosfera, a mesosfera. Faltam apenas 40 km para que Blade Courser e Saltmaster alcancem a camada da mesosfera. Kane se perguntou, eles vão diminuir a velocidade o máximo possível para evitar se queimar ou simplesmente passar por cima. Incendiar, incendiar, incendiar. Os espectadores aplaudiram este último, pois não queriam nada mais do que ver os jogadores entrarem na camada da mesosfera semelhante a uma chuva de meteoros. Infelizmente, apenas alguns jogadores planejavam fazer isso, já que tinham habilidades adequadas para desligar o fogo e mantê-lo desligado enquanto penetravam na camada da mesosfera. Ou simplesmente eram resistentes ao fogo. Senhorio, quando chegarmos ao limite da camada da termosfera, certifique-se de me segurar, pois estarei diminuindo nossa velocidade ao mínimo. Respiração de Wild informou. Felix pensou sobre isso por alguns segundos e balançou a cabeça. Não, obrigado, irei na minha velocidade mais rápida. Oh, você tem um método para sobreviver a uma queimadura? Perguntou Respiração Selvagem. Não. Wild's Breath ficou chocado ao ouvir sua resposta direta. Você é louco? Você não tentou atravessar a camada da mesosfera nas corridas práticas. É impossível resistir ao efeito ardente sem ter algumas habilidades em que confiar. Respiração Selvagem disse, não se preocupe comigo. Felix deu-lhe um leve aceno de cabeça e disse, se você está planejando desacelerar, então nossa parceria provavelmente chegará ao fim mais cedo. Eu não sou tão descarado para copiar você. Respiração de Wild rejeitada. Muito bem, então. Felix sorriu levemente e disse, se conseguirmos nos cruzar antes da camada da troposfera, vamos continuar apoiando uns aos outros. Tudo bem. Embora Wild's Breath parecesse concordar, ele sabia no fundo que Felix estaria em grandes apuros se executasse seu plano. Inferno, ele acreditava que Felix poderia acabar queimando até virar pó se não tivesse absolutamente nada para ajudá-lo. Felix não se importava com os pensamentos de ninguém, pois já planejava usar um método para sobreviver à experiência.
Seria extremamente doloroso, mas ele não era estranho à dor. Asna, que leu sua mente e viu seu plano, só pôde demonstrar uma sutil sugestão de preocupação. Mas o tom dela era tão sádico como sempre. Félix em chamas, isso é um sonho que se torna realidade. Psicopata de merda. As pálpebras de Félix se contraíram ao ouvir isso. Então, ele ignorou tudo e esvaziou sua mente, preparando-se para a agonia infernal que se aproximava. Os minutos se passaram e o teto da camada da mesosfera se aproximava cada vez mais de Félix. Enquanto isso, Cursed Blade e Salt Master já haviam passado por isso depois de usar um anel de desaceleração que estava extremamente próximo do teto da camada da mesosfera. Ao utilizá-lo, eles não acabaram queimando, mas sua velocidade diminuiu substancialmente. Isso ajudou os jogadores a superar a distância de 10 km para apenas 5 km. No entanto, Cursed Blade e Salt Master não estavam muito preocupados, pois sabiam que apenas alguns jogadores ignorariam a redução de velocidade. A maioria definitivamente usaria o anel também, isso faria com que a distância entre eles voltasse ao normal. 6 km, 4 km, 2 km, 500 metros. No momento em que os jogadores cruzaram a marca de meio quilômetro entre eles e o teto da camada, eles mudaram imediatamente com base em seus planos predefinidos. Como esperado, mais de 15 jogadores decidiram jogar com segurança. Kane comentou enquanto destacava o maior grupo de jogadores deslizando em direção ao ringue lento que estava ligeiramente fora do curso. Isso deixou apenas 5 jogadores em alturas diferentes ainda fortes em seu campo principal. Crowder, Burning Crusade, Waterloo, Serenity e Landlord estão planejando continuar com sua velocidade. Isso irá ajudá-los muito. Kane comentou entusiasmado a princípio antes de arquear as sobrancelhas ao perceber que Félix não demonstrava nenhum tipo de habilidade para ajudá-lo. Como o veneno e o elemento relâmpago vão ajudá-lo a se defender do efeito de queima? Kane perguntou perplexo. Infelizmente, os espectadores ficaram tão perplexos quanto ele. No entanto, antes que pudessem começar a refletir sobre o assunto, seus olhos foram capturados por Crowder batendo 2 talismãs em seu corpo, criando uma espécie de barreira de halo vermelho sobre ele. Enquanto isso, Waterloo e Serenity se envolveram em esferas de água para mantê-las molhadas. Apenas Burning Crusade e Félix ainda não tinham feito nenhum movimento, embora a camada da mesosfera estivesse bem na frente de seus rostos. Os telespectadores entenderam que Burning Crusade tinha imunidade ao fogo, mas e Félix? Assim como tentaram pensar nas soluções que Félix havia preparado, ficaram em absoluta descrença ao vê-lo se transformar em um homem em chamas enquanto brilhava através da camada da mesosfera. Isso criou uma imagem de 2 estrelas cadentes, representando Félix e Burning Crusade. Embora Burning Crusade parecesse bem, a imagem da pele de Félix ficando preta e chamuscada quase fez seus fãs, Avô e Olivia desmaiarem na hora. Eles imediatamente souberam que Félix estava totalmente em comando, sem ter nada em que confiar. Fim do capítulo. Capítulo 537, Tolerância anormal à dor. Este pequeno bastardo vai me dar um ataque cardíaco FOFADO. Robert gritou com as bochechas vermelhas para o riacho, parecendo completamente indignado com a decisão de Félix. Quem poderia culpá-lo? Aos seus olhos, Félix já tinha todo o dinheiro do mundo para gastar pela eternidade. Sua segurança foi garantida pelo Império das Bruxas. Portanto, não havia razão para Félix continuar arriscando a vida nos jogos dessa forma. Infelizmente, se ele soubesse que o senso de responsabilidade de Félix para com os mais velhos em sua mente era a razão pela qual ele sempre leva cada jogo tão a sério quanto possível. Mesmo que os mais velhos lhe dissessem para não ir tão longe, Félix ainda faria isso, já que ele nunca iria perder tempo com um jogo só para evitar sentir alguma dor. O senhorio enlouqueceu. Kane gritou. Seu corpo pode sobreviver, mas a dor que ele sentirá está além da compreensão. Não ficarei surpreso se ele acabar morrendo de choque neurogênico. Assim como Kane afirmou, Félix estava realmente com muita dor,
pois todo o seu corpo queimava do couro cabeludo até a ponta dos pés. Arg! No entanto, ele simplesmente cerrou os dentes e manteve os olhos fechados enquanto mergulhava com os braços estendidos em posição de guarda na frente do rosto. Ele sabia que ficaria queimado até os ossos se não se curasse ao mesmo tempo. Então, ele estava utilizando o incentivo do agitador para manter sua carne sempre se recuperando enquanto queimava. Isso tornou impossível que seu sistema nervoso se queimasse e o aliviasse de seu sofrimento. Você pegou esse, Félix. Asna o aplaudiu depois de começar a se sentir um pouco mal por ele. Ela não entendeu por que a mudança de opinião, já que ela estaria gostando de seu estado agonizante antes. Enquanto isso, Lady Esfinge e Jormungand não pareciam nem um pouco preocupados. Em vez disso, eles tinham sorrisos confiantes plantados em seus rostos, deixando Erebus um pouco confuso e curioso. Você não está preocupado que ele possa desmaiar ou morrer de dor? Erebus se perguntou. Não, ambos responderam ao mesmo tempo. Por que então? Erebus perguntou novamente. Lady Esfinge e Jormungand se entreolharam e sorriram, deixando a pergunta de Erebus sem resposta. Tanto faz, mesmo que a criança não tenha morrido, ele definitivamente não emergirá em sua forma ideal. Erebus pensou calmamente, ele já tinha quase nenhuma chance de reverter isso em sua melhor forma, nem mencione agora. Enquanto Erebus duvidava de Félix, seu campeão percebeu que ele estava sendo perseguido por Félix. Ele é maluco, como alguém poderia tolerar tanta dor? Saltmaster exclamou em sua mente, quebrando a compostura mais uma vez. Ele realmente não esperava que Félix fizesse uma jogada tão arriscada para se manter no jogo. Inferno, até mesmo Crailder e os outros 4 jogadores perto de Félix estavam sentindo arrepios ao olharem para sua pele em ruínas que se transformava em cinzas. Então, ele se recupera quase até o pico só para ser queimado novamente. Devo dizer que embora o sistema de cultivo humano não seja o melhor, com certeza ajuda a desenvolver uma tolerância anormal à dor para cada cultivador. Kane comentou com uma pitada de admiração em seu tom. Seu elogio fez com que todos os espectadores humanos se sentissem fofos por dentro. Momentos de orgulho como esses eram extremamente raros, já que os humanos estavam acostumados a serem amaldiçoados ou ignorados por outras raças devido às suas merdas históricas e às suas personalidades de merda. Portanto, ter seu sistema de cultivo sendo elogiado diante de espectadores de todo o universo era um grande problema para muitos plebeus e linhadores de sangue, pois os fazia sentir-se ligeiramente reconhecidos. Senhorio, você conseguiu! Continue assim, senhorio! Nós acreditamos em você, senhorio! Gritos ressoaram por todo o estádio, vindos de diferentes cantos desde os espectadores estavam se fundindo. Todos eles olhavam para a tela com as mãos postas ou segurando o topo da cabeça com preocupação e esperança. Eles puderam ver que a distância restante era de impressionantes 30 quilômetros antes de ele atingir a estratosfera. Ele só precisa alcançá-lo e não precisa se preocupar em ser queimado novamente devido às modificações do jogo. Mas queda de 30 quilômetros. Ele levaria pelo menos 1 a 2 minutos para alcançar o teto da camada estratosférica se mantivesse a mesma postura. Os espectadores só puderam vê-lo queimar como uma estrela cadente enquanto ele passava por Crailder, Serenity e os outros 2 jogadores além dele. Era normal que ele fosse mais rápido que eles, já que o vento que deveria impedi-lo de atingir sua velocidade mais rápida era o que alimentava seu fogo. Não no meu turno. Burning Crusader imediatamente estendeu as palmas das mãos atrás das costas e começou a cuspir chamas azuis concentradas, fazendo-as parecer 2 jatos. Como ele também era meio corvo, a parte superior de seu corpo era humanoide, ao contrário de seu meio botão. Ele não possuía asas como Hell's Crow. Uau! Ainda assim, sua velocidade explodiu, fazendo-o diminuir a distância até Félix com bastante facilidade. Ele não queria utilizar essa técnica, pois ela consumia muita energia para manter sua velocidade aumentada. Ele queria mantê-lo até a última camada, mas também não queria fugir de uma morte tão livre.
Ele percebeu que Félix estava lutando para lidar com a dor, tornando aquela a oportunidade perfeita para se livrar dele. Uau! Quando ele ficou na posição perfeita para atirar em Félix, ele não hesitou em abrir a boca e cuspir fogo nele. Félix nem se preocupou em olhar para o ataque, pois já havia sentido sua intenção assassina a 1 quilômetro de distância, embora estivesse sob uma agonia insuportável. A forma como ele rebateu o ataque foi liberando o raio armazenado em seu corpo para desacelerar o ataque direcionado a ele. Como mencionado antes, essa lentidão estava em sua própria perspectiva. Nessa situação, ter a capacidade de pensar e se mover 10 vezes mais rápido que o ataque era crucial, pois permitiu que Félix alcançasse a bolsa de couro e tirasse uma unha vermelha fervendo. Não querendo causar dor extra a si mesmo, Félix segurou o prego com sua energia mental e colocou-o quase instantaneamente entre 2 dedos que já apontavam para Burning Crusade. Ao ver que o sopro de fogo estava a apenas 5 metros de distância dele, Félix não hesitou em iniciar a sequência de ativação do artilharia de Thor. Como tudo estava acontecendo quase na velocidade do som, Félix conseguiu aumentar substancialmente a habilidade. Então, Félix suportou a dor em seus dedos pretos queimados e sacudiu a cabeça do prego como se estivesse sacudindo um pedaço de papel amassado. Imediatamente depois, Félix fechou os recipientes de relâmpagos com seu controle mental, permitindo que sua mente visse e processasse tudo novamente em uma velocidade normal. A primeira coisa que veio à sua visão foi a expressão de Burning Crusade que estava em processo de mudar de confiante para horrorizada em um único momento. Boom! Infelizmente, antes que sua expressão pudesse se manifestar completamente, o raio dourado passou pelo sopro de fogo e emergiu da parte de trás de seu peito, deixando um grande buraco depois de desaparecer no horizonte. Uau! Félix não saiu ileso disso, pois o restante do sopro de fogo ainda pousou sobre ele, aumentando sua miséria. Felizmente, seu corpo já estava chamuscado para fazer alguma diferença. 2 ataques aconteceram ao mesmo tempo. Mas os resultados foram completamente diferentes, fazendo com que os espectadores duvidassem de seus olhos, pois não esperavam que o resultado fosse assim. Assim como os jogadores, eles sabiam sobre as habilidades de Félix separadamente, mas parecem esquecer que a passiva rápida de Félix poderia ser combinada com todas as habilidades que ele possui. Foda-me de lado, ele disparou o mesmo raio dourado em menos de uma fração de segundo. Como alguém poderia se defender disso? O Waterloo, que estava acima deles, respirou fundo, agitado. Ele imediatamente deslizou para a esquerda, colocando mais distância entre ele e Félix. Crowder e os outros 2 jogadores fizeram o mesmo, pois não queriam dar tudo de si na terceira camada. O cadáver ensanguentado de Burning Crusade foi o aviso perfeito de que Félix não foi uma morte fácil, mesmo que ele estivesse literalmente sendo frito. Senhorio, senhorio, sua tolerância à dor com certeza envergonha a todos. Kane disse com um olhar admirado. Ele já estava surpreso que Félix pudesse durar tanto tempo. No entanto, o bastardo ainda tinha total controle de seu corpo e sentidos para poder retaliar daquele jeito. O que os telespectadores não sabiam era que Félix estava usando sua energia mental para conter seus raios armazenados, depois usá-la novamente para segurar o prego e, ao mesmo tempo, bombear o estímulo do agitador para se curar ao mesmo tempo. Ele estava fazendo tudo isso enquanto se queimava. Não teria sido possível sem os exercícios diários de controle mental que ele fazia para preparar poções. O trabalho duro em qualquer coisa sempre compensa. Fim do capítulo. Capítulo 538, Caixas de saque. Depois de ver que todos haviam se distanciado respeitosamente dele, Félix parou de prestar atenção neles e se concentrou em se curar enquanto cerrava os dentes. Desta vez, seus olhos nunca deixaram Saltmaster, a principal fonte de sua dor atual. Afinal, se não fosse por ele estar tão à frente, Félix não teria sido forçado a tomar medidas extremas para acompanhá-lo. Eu vou foder com ele quando pegá-lo, eu juro. Félix prometeu com olhos injetados que estavam levemente sangrando.
Ele olhou uma última vez para as costas de Saltmaster e fechou-as novamente para evitar que virassem cinzas. Seu estímulo agitador já estava tendo problemas para curar suas marcas externas de queimadura rápido o suficiente, já que o fogo estava evaporando a névoa imediatamente após ser liberada. Felix estava apenas usando o incentivo internamente. A quantidade de energia que estava sendo consumida para mantê-lo por tanto tempo começou a afetar Felix, já que ele se carregou com apenas 30% de energia venenosa, enquanto o resto era para energia elétrica. Felizmente, depois de consumido, ele passou a usar apenas a energia purificada de Asna, que poderia ser usada para qualquer elemento, desde que ele tivesse afinidade com ele. Apenas 6 jogadores estão na frente e estão se aproximando rapidamente da camada estratosférica. Kane comentou: aposto que eles devem estar um pouco quentes devido à camada de ozônio estar na frente. Era de conhecimento comum que o calor da estratosfera aumenta com a elevação porque os gases de ozônio nas camadas superiores absorvem intensa radiação ultravioleta do Sol. Portanto, a área próxima à camada de ozônio sempre esteve quente, ao contrário da área acima e abaixo dela, que sempre teve temperatura abaixo de 0 grau. Quanto mais perto Felix chegava dessa camada, menos fogo cercava seu corpo. Isso não foi causado pela camada de ozônio ou pelo frio, mas sim pela modificação do jogo. Foi feito assim, caso alguém ousasse tentar queimar a camada da mesosfera, ele não acabaria queimando quase todo o caminho até o ar inferior. Tudo era para fins de entretenimento e a visão de Felix parecido com um meteoro não teria ocorrido se essa modificação não tivesse sido feita, já que ele não era retardado para arriscar fazer isso nas 3 camadas. Finalmente, o senhorio foi tirado de sua miséria. Kane falou enquanto avistava a câmera no corpo de Felix que estava esfriando lentamente depois que ele penetrou na camada de ozônio. Veja seu estado horrendo. Ele parecia um inferno de carvão preto. As pessoas realmente o confundiriam com um meteoro se ele se aproximasse do solo em tal estado. Logo, a visão dos telespectadores foi bloqueada devido a uma névoa esverdeada sendo liberada pela frente e cobrindo todo o seu corpo, transformando-o em uma bola verde fumegante. A situação permaneceu assim por mais de 5 segundos antes que a névoa desaparecesse, mostrando Felix em um novo traje anti-frio azul que cobria todo o seu corpo e cabeça. Eles não conseguiam ver nenhuma única área de sua pele, tornando-os incapazes de adivinhar o estado de suas marcas de queimadura. Ele deve estar bem, Kane mencionou, sua capacidade de cura é extremamente eficaz até mesmo contra ossos quebrados. Fiel às suas palavras, Felix realmente retornou à sua melhor forma. Como dizem, depois do sofrimento vem a glória. Neste momento, Felix estava em terceiro lugar na corrida e estava a apenas 4 km de Saltmaster. Tal distância era quase nada aos olhos de Felix. Vamos ver como você se afasta agora. Felix estreitou os olhos perigosamente enquanto olhava profundamente para as costas de Saltmaster. Ele estava olhando tanto que Saltmaster acabou percebendo e se virando para verificar. Quando viu Felix em seu traje anti-frio sem qualquer indício sutil de ferimento, ele franziu as sobrancelhas em descontentamento e se virou para encarar a frente novamente. Não é hora de lidar com ele. Saltmaster pensou enquanto se concentrava em objetos coloridos pairando no ar. Primeiro preciso proteger meu próprio paraquedas. Saltmaster não sabia se aqueles pequenos objetos coloridos eram paraquedas ou caixas de saque, mas ele não planejava diminuir o ritmo para lidar com Felix em um momento tão crítico. Agarrar um paraquedas era uma prioridade até para aquele que conseguia se transformar em uma sombra viva. Isso porque ele sabia que não era permitido usar manipulação elementar para voar, flutuar ou pairar. Assim, mesmo que ele se transformasse em uma sombra viva, ele ainda estaria sujeito a cair no chão e sentiria a mesma dor que os outros, já que seus sentidos ainda estavam conectados naquela forma. Se eles não estivessem conectados, ele não seria capaz de sentir a localização de Sensation e lidar com ela. Enquanto isso, Felix, que tinha a melhor visão do jogo, já havia identificado as coisinhas coloridas como caixas de saque espalhadas por todo o caminho e fora dele.
A maioria estava realmente fora do curso por 1 quilômetro a 5 quilômetros. Eles estão colocando-os assim para nos atrair. Félix raciocinou. Ele sabia que se um jogador decidisse ir atrás de uma caixa de saque fora do curso, ele definitivamente estaria fora da corrida se os outros continuassem em seu curso. Mas foi uma boa ideia para os jogadores da retaguarda que desistiram da corrida bem cedo. Eles poderiam não vencer, mas pelo menos receberiam uma bela compensação pelos riscos que correram nos jogos. Quanto às caixas de saque do curso, Félix não estava planejando deixar Saltmaster agarrá-los sem arriscar sua vida. H é H, eu o desafio a se aproximar de uma caixa. Félix sorriu levemente enquanto colocava os dedos na bolsa de couro. Esta era a velha bolsa de couro. Ainda estava são e salvo depois de passar por aquele inferno. Isso porque era levemente resistente aos elementos ambientais. Se não fosse assim, os pregos já teriam derretido. Felizmente, eles apenas foram superaquecidos antes de esfriarem novamente. É hora da parte divertida. Kane aproximou o microfone dos lábios e riu de alegria. Existem mais de 100 caixas de saque espalhadas pela camada da estratosfera. Kane trouxe a câmera de volta para a frente e ampliou os 6 melhores jogadores. Então, ele mencionou, seria mais fácil para esses 6 jogadores pegar as caixas de saque no curso, deixando sobras para os que estavam atrás deles. Como ele mencionou, Blade Courser e Saltmaster podem ser vistos mirando na caixa de saque mais próxima deles. Não parecia que eles estavam planejando atacar um ao outro. Porém, o mesmo não poderia ser dito de Félix, pois ele já havia arrancado outro prego e estendido o ombro em direção ao mestre Salt como se estivesse apontando um rifle para ele. Bem, ele não estava exatamente focado no Saltmaster, mas na caixa de saque que ele almejava. Sentindo más intenções para ele, Saltmaster olhou para trás e ficou instantaneamente irritado ao ver a postura de Félix. Porém, ele ainda não mudou seu caminho, deixando óbvio que planejava desafiar Félix. Se ele não conseguiu me acertar quando eu não sabia sobre sua habilidade, é impossível me acertar agora. Saltmaster pensou com uma expressão indiferente. Enquanto isso, Félix ainda não havia iniciado a sequência de ativação para alimentar o poder do raio dourado. Saltmaster percebeu sua inatividade, mas ainda não baixou a guarda, pois estava pronto para se transformar em uma sombra viva a qualquer momento. Porém, ele quase chegou à caixa de saque e Félix ainda não atirou nele. 100 metros, 50m, 10m, 5m. Assim como Saltmaster queria tocar a caixa de saque e reivindicá-la como sua, o tempo desacelerou abruptamente apenas para Félix. Então, uma versão fina do raio dourado emergiu de seu dedo, parecendo um raio laser, e conectou-se diretamente às costas do mestre Salt e emergiu do outro lado. Foi um ataque puro e limpo. SZLZLZLZLZ boom. No entanto, no momento em que Félix fechou seus relâmpagos e o tempo voltou ao normal, ele suspirou de frustração ao perceber que Saltmaster havia explodido na matéria negra antes de reconstruir uma fração de segundo depois com um novo conjunto de roupas. Que ataque rápido! Kane exclamou enquanto destacava o ataque mais uma vez. Inferno, a festa já acabou depois que a vimos. Quando os telespectadores viram que Saltmaster ainda estava em ótima forma, eles só conseguiram balançar a cabeça diante das tentativas fúteis de Félix. Se mesmo o ataque mais rápido do jogo não conseguisse prejudicar Saltmaster, como alguém poderia fazer isso? Félix não afirmou que o bastardo era extremamente difícil de matar sem motivo. Não se deve mencionar que tudo isso estava acontecendo no ar. Deus sabe como seria impossível matá-lo quando ele está perto de superfícies com sombras reais. Tanto faz, pelo menos ele não pegou a caixa de saque. Félix sorriu levemente ao ver que Saltmaster estava lhe lançando um olhar feio de longe. Era natural que Saltmaster não conseguisse a caixa de saque, já que eles precisavam tocá-la com as mãos para evitar que os jogadores usassem sua manipulação elementar e os colhiam como uma erva daninha. Afinal, a comissão de jogos os colocou especificamente para os jogadores lutarem por eles.
Isso não teria sido possível se eles não tornassem obrigatório tocar fisicamente nas caixas de saque. Felix não estava planejando deixar Saltmaster ou Blade Courser tocá-los, pois ele já havia arrancado mais 2 unhas com um leve sorriso. Se você os quer, então é melhor colocar sua vida em risco para obtê-los. Fim do capítulo. Capítulo 539, vou mostrar tudo a vocês. No momento em que Felix pensou assim, ele viu que Blade Courser estava prestes a tocar em outra caixa de saque. Antes, ele se concentrou no Saltmaster, o que lhe permitiu garantir um box grátis para si. Você está com seus escudos levantados, hein? Felix comentou depois de avistar 3 paredes grossas feitas de argila emergindo acima de Blade Courser. Felix sabia que ele precisaria de uma artilharia de Thor aprimorada para penetrar todos eles e realmente prejudicar Blade Courser. Ele não queria fazer isso, pois estaria fazendo um grande favor ao Saltmaster ao remover a ameaça mais próxima a ele. Blade Courser garantiu a segunda caixa de saque. Kane mencionou, parece que o Landlord tem como alvo principal o Saltmaster. Sério, qual é o problema deles? Desde o início, eles estão atirando um no outro. Infelizmente, ninguém sabia a resposta além dos primogenitores e seus campeões. Felix não se importava com a forma como os outros o viam enquanto ele continuava mergulhando em sua velocidade mais rápida, ignorando a maioria das caixas de saque que exigiam que ele planasse até elas. Não era como se ele fosse rico demais para se preocupar com eles, mas porque ele entendia que seria agredido no momento em que tentasse tocar um deles por aqueles 4 acima dele. Eles estavam esperando pacientemente por uma oportunidade de atacá-lo e Felix não iria comprometer o jogo por causa de algumas caixas de saque. A última coisa que ele precisava agora era desacelerar ainda mais. Como ele estava constantemente atacando Saltmaster e o fato de continuar desistindo das caixas de saque também, isso deixou a maioria delas intocadas. Apenas Crialder os ignorou e continuou mergulhando, querendo alcançar os 3 primeiros. Isso resultou em outra divisão de matilhas. 4 na frente, 2 no meio, e a maioria estava na parte de trás ou fora do curso, caçando caixas de saque. Como sabiam que seria extremamente difícil sobreviver ao pouso sem paraquedas, foram diminuindo a velocidade até o limite permitido. Isso porque eles sabiam que o jogo terminaria no momento em que um jogador tocasse o solo com segurança. Consequentemente, eles seriam teletransportados para um local seguro enquanto ainda estivessem no ar. Então, eles continuaram buscando caixas de saque, lutando com outros por elas. Wildesbref fazia parte desse grupo quando percebeu que sua decisão de não percorrer a mesosfera com Felix o havia ferrado muito. Mas ele não se arrependeu, pois sabia que não sairia daquela situação nas mesmas condições que aquele louco. Enquanto ele caçava caixas de saque, Felix continuou arruinando a tentativa de Saltmaster de pegar uma para si e, ao mesmo tempo, forçou Blade Courser a desperdiçar sua energia construindo defesas tão fortes sem motivo algum. A situação continuou assim até que Felix percebeu de longe coisinhas coloridas. Paraquedas. Ele os reconheceu instantaneamente depois de aproximar ainda mais. Havia apenas 6 deles. O resto ainda deve estar muito abaixo do teto da camada da troposfera. Devo conseguir um e destruir as chances do Mestre Salt de conseguir o seu. Felix decidiu dar tudo de si neste assunto. Era naturalmente impossível destruir aqueles paraquedas não reclamados, o que significava que ele precisava atacá-lo depois de protegê-lo ou continuar o atrapalhando como fazia antes. Já que impedi-lo parecia bastante eficaz devido à sua natureza elementar, Felix continuaria fazendo isso. É hora de usar algumas iscas. Saltmaster pensou com calma depois de notar os 6 paraquedas também. Ele olhou para Felix, que claramente estava em uma postura ofensiva, e deu-lhe um leve sorriso. Felix não percebeu, já que seu foco estava em Crialder, que finalmente fez seu próprio movimento. Ele o viu colocar 2 talismãs nas palmas das mãos e vê-los se transformarem em jatos de chamas verdes que o ajudaram a aumentar significativamente sua velocidade. A técnica lembrava aquela que Burning Crusade utilizou.
Crialder com certeza é paciente o suficiente para manter uma habilidade tão útil até chegar aos paraquedas. Kane elogiou perto do microfone enquanto destacava Crialder que estava prestes a ultrapassar Felix. Uau! Ao perceber que Crialder atingiu o mesmo nível de altura que ele, Felix não hesitou em apontar o braço em sua direção. SZLZLZLZZ. Você não pode me machucar. Crialder sorriu para Felix, cujo braço já estava cheio de cargas elétricas. Ele não parecia preocupado com o Thor's Ordinance de Felix. Droga, ele está usando um escudo de imunidade contra iluminação e outro para eletromagnetismo. Ele está contra-atacando tanto o prego metálico quanto a força do raio por trás dele. Felix praguejou e abaixou o braço depois de ver uma fina camada branca na pele de Crialder. Apenas sentiu isso, mas depois de usar sua visão da verdade, ele foi capaz de vê-los claramente. Afinal, ele era capaz de ver através de todo o espectro eletromagnético. Ele sempre soube que Crialder tinha afinidade com relâmpagos e era capaz de gravar todos os tipos de relâmpagos. Mas ele não esperava que também tivesse gravado uma habilidade defensiva de eletromagnetismo em um talismã. Isso permitiria que ele impulsionasse qualquer objeto metálico que se aproximasse para longe de seu corpo. Parecia que ele sempre os teve, mas decidiu guardá-los para momentos cruciais como esses. Aspas. Boa decisão. Crialder deu a Felix um sorriso casual e desceu rapidamente, passando por ele em um piscar de olhos. Felix percebeu que ele tinha outro talismã colado nas costas. Ele não sabia ler runas, mas havia alguém em sua cabeça que era mestre em linguística. Asna, o que significa? O HMM, diz, elemento fogo, armadura de fogo, temperatura de 500 graus, duração de 1 minuto, ativação automática após detectar uma presença elemental estranha em um raio de 5 metros. Asna informou enquanto fazia as unhas casualmente. Escudo automático para protegê-lo caso alguém o emboscasse com habilidades elementais. Felix estreitou os olhos para o talismã e pensou, você também está menosprezando minha manipulação de veneno. Felix entendeu que a armadura de fogo seria extremamente útil contra elementos baseados em névoa, líquido, já que o calor que a armadura liberaria era comparável a 200 graus C. Consequentemente, eles evaporariam antes de tocarem o corpo de Crialder. Como apenas Felix, Waterloo e Serenity estavam atrás dele agora, ele escolheu este talismã especificamente para eles. Afinal, ambos eram elementalistas da água, enquanto Felix era um elementalista do veneno, relâmpago. Crialder já havia cuidado das habilidades relâmpago de Felix usando aquele talismã de imunidade mais o talismã de eletromagnetismo. Isso deixou apenas o veneno que era conhecido por ter forma de névoa, líquido, sólido com base no nível de manipulação do proprietário. Com base na demonstração lixo de Felix sobre sua manipulação elementar no jogo de promoção, era justo adivinhar que ele ainda era incapaz de transformar o veneno em estado líquido. Inferno, Crialder estava mais preocupado com Waterloo e Serenity já que eles tinham a capacidade de solidificar a água, transformando-a em ataques de gelo. Naturalmente, para criar uma única habilidade como essa, seria necessário 10 vezes mais esforço do que um elementalista de gelo puro. Ainda assim, eles poderiam criar tais ataques e contornar sua armadura protetora de fogo. Mas eles não o fizeram, e agora era tarde demais para fazer isso, já que ele já estava longe deles. Isso deixou apenas Felix com que se preocupar, mas Crialder não estava sentindo nada disso. Aos seus olhos, ele havia feito pesquisas suficientes para entender que era impossível para Felix passar do uso de veneno em estado de névoa para envenenar em estado sólido. Mesmo que ele tivesse o melhor elementalista de veneno ensinando-o pessoalmente. Então esses 2 talismãs defensivos foram mais que suficientes para passar por ele com segurança. Ele era realmente um homem inteligente que fez sua lição de casa. Mas foi o suficiente. Vamos ver se algum filho da puta se atreveria a desdenhar minha manipulação de veneno depois disso. Felix sorriu friamente enquanto estalava o dedo, criando uma unha preta na palma da mão.
Não estava apenas condensado, era sólido como uma rocha, como se fosse feito de gelo. Este foi o progresso atual de Félix na condensação de veneno. Ele não conseguia transformar uma habilidade maior em líquido instantaneamente, mas um prego de 5 centímetros. Ele já foi capaz de solidificá-lo. Por quê? Porque ele não tinha nenhum elementalista do veneno como professor, mas sim o próprio primogenitor do veneno. Depois de meses e meses de rotina diária, essa unha preta sólida de 5 centímetros foi o resultado final do Félix. Mas Félix não o criou para arremessá-lo em Crialder. Não, não, não. Ele sabia que seu lançamento nunca faria o prego venenoso solidificado viajar rápido o suficiente para tocar as costas de Crialder antes que o escudo de fogo cuidasse dele. Em vez disso, ele colocou o prego na frente do dedo e usou sua energia mental para mantê-lo ali mesmo. Seu braço ainda estava estendido na direção de Crialder, que agora estava a 1 quilômetro de distância de Félix. Cargas elétricas brancas explodiram do corpo de Félix quando ele entrou no modo supersônico novamente. Enquanto isso, seu braço foi engolfado pelo mesmo raio dourado e azul que ia e voltava, parecendo que estavam recarregando seu braço. Vamos com 80% desta vez. Félix fechou um olho enquanto mantinha o outro estreitado para Crialder, que parecia estar virando lentamente a cabeça em direção a Félix. Félix acreditava que ele devia ter percebido sua intenção assassina. É tarde demais. Artilharia de Jormungand, fogo. Félix murmurou para si mesmo enquanto tirava a unha preta solidificada de sua cabeça. Então, o mesmo raio dourado emergiu de seus dedos e acabou alcançando Crialder em menos de 1 milissegundo. O escudo de fogo foi inútil neste caso, pois o talismã ainda estava em processo de ativação enquanto o raio já havia atingido as costas abertas de Crialder. Imediatamente após Félix ver isso, ele desligou seu modo supersônico e observou como seu raio dourado não conseguiu penetrar nas costas de Crialder. Mas a força foi forte o suficiente, o corpo de Crialder foi lançado ainda mais para baixo. No entanto, nenhum pingo de alegria pôde ser visto na expressão de Crialder. Apenas descrença e confusão, como se ele tivesse falhado em resolver um quebra-cabeça fácil. Uau! Um momento depois, o raio dourado acabou perdendo o que restava de energia, desaparecendo imediatamente. Antes de Kane, os jogadores e os espectadores reagirem ao ataque fracassado de Félix, eles ficaram absolutamente horrorizados ao ver o corpo de Crialder se transformando em pó no centro de seu peito. Devido ao vento forte, a poeira foi removida, não permitindo que ninguém visse um pequeno buraco semelhante a uma bala nas costas de Crialder. Essa era a beleza do veneno. Não era necessário um verdadeiro ataque destrutivo para acabar com a vida de alguém. Apenas um único prego preto feito de indução à corrupção foi suficiente para derrubar o Crialder, cujas habilidades elementares eram comparáveis às do Origin Realm Bloodliner. Apenas um pequeno prego silenciou toda a Via Láctea. Fim do capítulo. Capítulo 540, Os Paraquedas. Um silêncio mortal cobriu o estádio enquanto os espectadores revisavam a imagem da desintegração de Crialder repetidamente em suas mentes, querendo compreender o que diabos tinha acabado de acontecer. Eles se viraram para olhar para o vizinho apenas para ver a mesma confusão nublando seus olhos. Eles poderiam entender se Crialder acabasse com um buraco no peito ou até mesmo explode-se em uma chuva de sangue. Mas transformar-se em pó pelo mesmo raio dourado que atingiu outros antes. Eles simplesmente não conseguiam entender como isso aconteceu. Lá, Landlord matou com sucesso Crialder, um dos jogadores com maior potencial para vencer o jogo. Kane gaguejou seu comentário enquanto seus olhos estavam completamente focados no replay, querendo perceber a diferença antes e agora. Anteriormente, tudo aconteceu tão rápido que quando ele percebeu que Félix estava atrás de Crialder, a ação já estava cumprida. Depois de assistir ao replay em câmera lenta, ele não pôde deixar de identificar o prego preto e como ele foi criado. Veneno! Veneno solidificado! É isso! Kane exclamou alto em estado de choque, fazendo os espectadores começarem a clamar em voz alta para que ele reproduzisse o replay.
Especialmente os fãs de Crowder ainda achavam difícil acreditar que seu ídolo tivesse sido eliminado assim. Eles esperavam que ele usasse um cupom ou algo assim para se salvar, mas ele não o fez. Como ele poderia solicitar a rainha quando se desintegrou quase instantaneamente? No momento em que o incentivo à corrupção toca o corpo de alguém com fraca resistência ao veneno, ele o remove da existência. É por isso que Félix nomeou a nova técnica como Artilharia de Jormungand, já que o principal poder de fogo era o prego venenoso em vez da força do raio. Um segundo depois, Kane reproduziu o replay em uma tela diferente, deixando o primeiro ainda focado em Félix, que atualmente acelerava sem impedimentos em direção a um dos 5 paraquedas. Ele levaria pelo menos 15 segundos para alcançá-los, já que estavam bem longe. No entanto, os espectadores nem sequer olharam para a tela principal, mas se concentraram no replay que estava sendo reproduzido em câmera lenta. Isso permitiu que todos percebessem a sequência do ataque de Félix desde o início. Veneno solidificado. Ele realmente chegou até aqui. Maganda Tiff levantou-se da cadeira e olhou com os olhos arregalados para a dura unha preta. Há quanto tempo ele possui manipulação de veneno? Zozia disse com um leve tremor no tom, não pode ser menos de 3 anos. Os cálculos de Zazia basearam-se no primeiro contato extraestriado com os terráqueos. Aos seus olhos, Félix era apenas um plebeu antes do convite. Ela estava absolutamente certa nesse sentido, mas também errada em seus cálculos. Afinal, Félix foi manipulado em menos de 1 ano. Se aqueles idiotas soubessem que ele fez um progresso tão vertiginoso em menos de 1 ano, provavelmente presumiriam que a organização havia feito algo para modificar o corpo de Félix. Era simplesmente impossível aos olhos deles atingir tal altura neste curto período. Se soubessem da rotina diária de Félix que deixaria qualquer um louco, não estariam pensando o mesmo. Para que ele possa criar uma unha venenosa solidificada. Isso é fofo. Erebus riu enquanto olhava para Jormungand. Vendo que não recebeu resposta, perguntou, quanto tempo levou para ele atingir esse nível de manipulação interna? Em vez de perguntar sobre ele, é melhor você começar a se preocupar com seu próprio campeão. Jormungand disse casualmente. Erebus acenou com a mão com desdém. Seu campeão pode ter criado uma técnica atualizada entre 2 elementos, mas ainda é tão inútil quanto a normal. Nada poderia tocar meu campeão. Lady Esfinge tomou um pequeno gole elegante de sua xícara de chá e disse calmamente, ele pode não ser capaz de tocá-lo, mas com certeza será capaz de tocar seu paraquedas. Eu me pergunto sobre isso. Erebus sorriu levemente e parou de falar imediatamente quando seu campeão estava quase acima do primeiro paraquedas. Do nada, um raio dourado surgiu e passou por ele quando ele estava prestes a tocar o paraquedas. Infelizmente, ele acabou passando por isso também devido à sua habilidade. Antes que Félix pudesse sorrir com sua tentativa bem-sucedida, ele percebeu que o corpo de Saltmaster não se reconstruiu instantaneamente como da última vez. Em vez disso, espalhou-se ligeiramente com o vento antes que 5 bolas pretas surgissem na área em que ele estava. Essas 5 bolas começaram a mudar de forma rapidamente. Em menos de 1 segundo, todos eles se transformaram na mesma versão do Saltmaster. Tudo neles era preto como o Saltmaster. Shadow Decoys, droga, não achei que ele pudesse construí-los no ar com todo esse vento batendo em nós. Félix praguejou enquanto tentava rastrear o verdadeiro mestre Salt com sua visão infravermelha. No entanto, mostra apenas 5 massas de energia branca. Não havia calor, nem ossos, nem órgãos, nada. Félix só pôde observá-los indo para paraquedas diferentes, fazendo-o entender que não poderia acertar todos eles, pois já havia esgotado os raios armazenados. Ele o usou durante todo o jogo e era um recurso realmente limitado. Sem isso, ele perdeu a capacidade de pensar e se mover mais rápido do que qualquer outra pessoa. Foda-se, vamos improvisar. Sabendo que o tempo não era seu aliado, Félix imediatamente mirou em uma versão aleatória do Saltmaster e então disparou a artilharia de Thor com um prego normal. Puff!
Assim como nas vezes anteriores, Saltmaster explodiu em uma nuvem de matéria escura. Porém, desta vez, a nuvem se espalhou pela atmosfera, fazendo Félix descobrir que havia atingido o alvo errado. Quando ele olhou para os demais, viu que um deles segurava um paraquedas enquanto os demais deslizavam lentamente em sua direção. Vamos ver como você pode proteger seu paraquedas agora. Félix estreitou os olhos para o verdadeiro mestre Salt e disparou outro raio dourado para ele. Esses raios foram alimentados com apenas 10% de sua energia purificada, tornando mais fácil para ele enviá-los assim. Eles podem ser versões mais fracas, mas realizam o trabalho forçando Saltmaster a se transformar em uma sombra viva. Puff! Embora Saltmaster tenha explodido em uma nuvem de matéria escura, a mochila do paraquedas havia realmente desaparecido. Félix viu que ele havia sido engolido por uma esfera de escuridão antes de desaparecer como mágica. Quando o corpo de Saltmaster foi reconstruído, ele se virou e lançou a Félix um olhar indiferente, como se não se importasse com o que quer que fizesse com ele de agora em diante. Filho da puta, onde ele escondeu o paraquedas? Félix ficou absolutamente perplexo com a situação, já que nunca tinha visto Saltmaster utilizar essa técnica em seus jogos anteriores. O que ele não sabia era que até os telespectadores e Kane ficaram chocados com a técnica. Ele simplesmente tornou o paraquedas invisível. Kane balançou a cabeça com sua própria teoria, teria deixado uma presença e o senhorio não sentiria falta. É verdade que Félix se concentrou profundamente nas áreas ao redor do Mestre Salt, mas não viu nada de peculiar. Ele entendeu que se o paraquedas fosse apenas invisível, estaria sujeito à resistência do vento, deixando uma leve distribuição em sua descida. Mas não havia nada. Félix se concentrou primeiro em garantir seu próprio paraquedas, pois finalmente alcançou um dos 4 restantes. Ele o pegou e amarrou na barriga para que aqueles que estavam atrás dele mirassem nele com tanta facilidade. Felizmente para ele, eles pareciam não planejar começar uma briga agora, mas apenas manter o ritmo como estava. Havia 2 paraquedas restantes para eles, então não havia necessidade de batalha. Enquanto isso, Erebus ria alto enquanto olhava para as expressões descontentes de Lady Esfinge e Jormungand. Haha, seu garotinho não é o único que está melhorando sua manipulação elementar. Erebus elogiou com uma expressão encantada, meu rapaz finalmente atingiu os limites do 2º estágio da manipulação elementar. Jormungand não pôde deixar de soltar um longo suspiro e elogiar, para realmente ser capaz de transportar objetos para o reino das sombras sendo tão jovem. Tenho que admitir, ele é realmente um prodígio que nasceu para dominar as sombras. Quando Jormungand tentou compará-lo a Félix, que ainda lutava para sentir o veneno ao seu redor, suas pálpebras só conseguiram se contrair levemente. Ele pode sentir que a velocidade de Félix era um lixo em comparação com Saltmaster, mas ele sabia que era trabalhador. Com elementos que ele possuía e esperançosamente outras futuras manipulações elementais, seu verdadeiro potencial é 1 milhão de vezes melhor do que Saltmaster. Ele poderia estar à frente agora, mas Saltmaster logo atingiria o muro do 2º estágio de manipulação elementar sem qualquer método para melhorá-lo. A única maneira de ir mais alto era ter a manipulação perfeita dos primogenitores que o ajudaria a chegar ao 3º estágio. Félix já tinha conseguido. Ele já pode se transportar para o reino das sombras. Lady Esfinge perguntou com uma pitada de preocupação. Se ele pudesse, este jogo já estaria pronto antes mesmo de começar. Erebus encolheu os ombros. Infelizmente, ele só pode transportar objetos menores por no máximo 8 minutos. Lady Esfinge suspirou de alívio ao ouvir isso. Ela sabia que se Saltmaster pudesse se transportar, ele nem se preocuparia em usar um paraquedas. Afinal, ele poderia se transportar para o reino das sombras logo antes de tocar o chão. Então, ele poderia se transportar sem a velocidade acumulada que criou durante toda a descida. Droga, se eu não conseguir mirar no paraquedas dele, isso significa apenas que preciso eliminá-lo assim que ele abrir ou dentro da tempestade.
Félix decidiu economizar energia para a camada da troposfera e simplesmente se concentrar em defender seu próprio paraquedas até alcançá-lo. 3 jogadores na frente, mais 2 logo atrás deles. O resto está se recuperando ou ainda caçando caixas de saque. Kane comentou com um tom emocionado: a camada da troposfera fica a apenas 10 km de distância de Blade Courser e Saltmaster. Esta é a camada mais curta e também a que tem mais obstáculos. O jogo estava prestes a entrar em seu estágio crítico final. Fim do capítulo. Todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo, Voltaire.